Olá, meu nome é Ana Cláudia, seu blog Viajando com Papel e Tinta e vamos começar mais um vlog. Depois que eu terminei o último vlog com vocês, eu não comecei nenhuma leitura, porque eu acabei assistindo 2 filmes, todos indicados ao Oscar de melhor filme. O primeiro deles foi Meu Pai e, bom, curti demais o filme, eu achei muito interessante toda a proposta da narrativa. Se eu não estou enganada, ele é uma adaptação de uma peça de teatro. E o Anthony, gente, ele tá muito bem mesmo. E a história vai tratar de um senhor que tá com alguma condição neurológica que provoca confusão e esquecimento, talvez seja Alzheimer, mas algum fica claro o diagnóstico dele no filme. E eu achei que a história também foi muito feliz em conseguir transportar o telespectador para aquela realidade, de nos fazer imergir na história. E o outro filme que eu assisti foi o Sete Chicago. Eu curti demais a história. O Sacha Baron Cohen tá assim incrível. Eu acho, né, a indicação dele foi super merecida. Ele tem os seus momentos cômicos. Eu acho que foi uma excelente escolha para o personagem, porque pelo que eu pesquisei, ele era assim bastante irreverente, né? E a cena que ele vai vestido de juiz para o tribunal é incrível. E quando o advogado dele vai fazer algum protesto ou alguma apelação, eles mesmos já respondem negados, porque eles sabem que é isso que o juiz vai fazer. Porque pra eles ficou claro que o julgamento deles já tinha sido feito pelo juiz, que o juiz já tinha determinado a sentença dele e aquilo ali era apenas um circo. E eles aproveitaram um show. Eu gostei muito desse personagem. Eu achei a história toda muito interessante. Eu não conhecia esse momento histórico dos Estados Unidos. No momento eu não estou com vontade de assistir os demais filmes. 2 filmes indicados como melhor animação, eu acho que eu já assisti quase todos. Deve faltar um ou outro. Mas Soul, assim, foi incrível e é um filme que eu curti demais. Sobre leituras agora, então, eu pretendo pegar a lista de Schindler. Essa edição não é muito legal de fazer a leitura. Porém, estou bastante curiosa. Faz um tempo que eu assisti a adaptação, que por sinal ganhou o Oscar de melhor filme. É um filme muito longo, ele tem 195 minutos, dá aproximadamente 3 horas e 15 minutos de filme. E agora eu vou conferir o livro. Assim que eu avançar um pouco na leitura, eu venho conversar com vocês. Terminei a lista de Schindler, curti muito essa leitura, gostei demais. Conheci um pouquinho mais dessa história. Algumas coisas que tem aqui estão um pouquinho diferentes no filme. São 3 horas de filme, ele é dividido em 2 discos, porque tem alguns extras. Eu ainda não assisti os extras por falta de tempo mesmo, mas eu tenho muita vontade. E sobre essa personalidade, Schindler, é bem interessante que tanto o livro como o filme não retrata ele como uma pessoa santa, como uma pessoa perfeita. Ele não era um modelo de fidelidade. Então no começo da guerra ele acabou fazendo muito dinheiro. E esse dinheiro acabou sendo gasto ao longo da guerra na tentativa de salvar as suas vidas. Ele era um excelente marqueteiro, mas infelizmente ele não era um bom negociante, tanto é que depois da guerra ele passou por algumas dificuldades financeiras, sendo bastante apoiado pela comunidade judaica, em reconhecimento a todos os seus préstimos. Então é uma personalidade assim bastante interessante. Não diria que ele era um homem bonito, mas ele é descrito como uma pessoa dotada de uma personalidade bastante magnética. Isso contribuiu muito para o feito dele, já que não só o dinheiro foi importante, como a amizade de outras pessoas importantes e influentes também ajudou bastante. Ele passou por alguns perrengues, sim, ele foi preso algumas vezes, mas devido às amizades que ele cultivava, ele acabou se safando. E sobre o filme, ele sim é bastante fiel ao livro, tem uma outra mudança. Então fica aqui sim a minha recomendação. Esse é um tema que me chama bastante atenção e eu sempre gosto de conferir histórias e relatos sobre esse período. E eu acho bastante importante que nós não nos esqueçamos disso, para que isso não se repita. Tanto lendo o livro como assistindo ao filme, são cenas assim que você custa acreditar que realmente aconteceu. Tão desumano, de tão cruel que foi. Então são vários pontos assim que realmente a gente custa até acreditar que aconteceu, que o ser humano chega a esse ponto. Aí você lembra que não foi o primeiro caso. Você lembra de todo o período de escravidão, de tudo que ocorreu também. E vem ocorrendo. Então, o ser humano é complicado, cara. Então, realmente é bastante angustiante. Eu ainda não decidi qual vai ser a minha próxima leitura, mas assim que eu decidi, eu venho conversar com vocês sobre. Depois que eu falei com vocês, eu acabei não lendo nada. Eu coloquei alguns vídeos no YouTube em dia, que eu tava um pouquinho atrasada nos canais que eu acompanho. Mas hoje eu decidi pegar então o Jogo do Amor e do Ódio. E, cara, eu tô rindo
pra caramba. Tô na página 236 e aqui a gente vai ter a narrativa pelo ponto de vista da Lucy. Ela trabalha numa editora de livros junto com o Josh e ela simplesmente não suporta ele. Mas o danado é simplesmente incrivelmente bonito, incrivelmente sexy. É uma comédia romântica, então a gente já sabe que os dois vão ficar juntos. Assim, eu já espero que os dois vão ficar juntos. Algumas coisas têm incomodado, sim, mas eu tenho rido muito com esse livro. Muito mesmo. Altíssimo, que tem umas cenas assim hilariantes. Porque assim, ela tá sedenta, ele não tá muito atrás, mas ela pegou muito ranço dele. Então, como ela tem um certo ranço dele, pra ela tá sendo um pouco difícil admitir isso, esse sentimento que ela tem por ele. Mas ele, eu acho que é algo mais. Eu acho que ele sempre gostou dela, mas ele não soube como demonstrar, e aí acabou que ela pegou o ranço dele e agora ele não sabe o que fazer. Eu acredito que seja mais ou menos nessa vibe. Já avancei muito na leitura hoje. Eu já passei na metade do livro, ele tem 400 páginas, eu tô na 236. Então assim que eu concluir, eu venho conversar com vocês. Faz alguns dias que eu não apareço aqui pra conversar com vocês, mas terminei o Jogo do Amor e do Ódio. Curti muito essa leitura, dei altas risadas. Teve umas cenas assim, muito nonsense, eu de muita risada. Curti demais. Eu gostei muito de toda a construção que esses personagens tiveram, principalmente o Josh. O romance deles, essa paixão deles não é construída do nada. Ela vai sendo construída aos poucos. Eu não achei nada love, nada muito abrupto, então eu curti bastante. Gostei muito da dinâmica dos personagens. A Lucy é simplesmente a drama queen, então tem um momento assim, hilário. Só fiquei com um pouco de raiva dela, que é um pouco obtusa às vezes, mas a gente entende um pouquinho ela. Vários pontos assim que a gente fala, minha filha, tá claro o que ele vai fazer, tá óbvio, mas ela não consegue perceber. Então se você tá querendo um livro pra você se divertir, pra você distrair a mente, fica aqui a mega recomendação. Depois eu peguei A Casa. Não foi um livro assim que eu me apaixonei, foi uma leitura que eu achei interessante, porém não foi 5 estrelas nem nada. Acho que, se eu não me engano, eu acabei dando 3 estrelas para essa leitura. A história é narrada em primeira pessoa pela Gree. Os pais dela se separaram e ela foi criada pelo pai, que é um cinegrafista. Então eles têm uma vida simples, pacata. Isso muda um pouco quando ela ganha uma bolsa para estudar numa escola extremamente elitizada. A escola é bastante peculiar, já que o uso de tecnologias ali é bastante restrito. Algumas discussões que esse grupo traz eu acho interessante. Até concordo em certos pontos, mas... bom, aqui é levado ao extremo e perigosíssimo. Então aqui tem bastante temas interessantes, discussões pertinentes, porém trabalhadas de forma rasa. Gostaria que tivesse sido um pouco mais aprofundado, o que não acontece aqui e acabou me desagradando um pouco. Algumas coisas lá no final eu já meio que esperava, quando foi chegando no final eu já meio que esperava que aquilo ali fosse acontecer. Então acabou não sendo tão surpreendente assim. Então sim, foi uma leitura interessante, porém, nada mais que isso. Depois eu peguei então Uma Corte Pecaminosa, ali para Clayton. E aqui a gente vai conhecer então a Pandora. Ela é uma pessoa bastante estabanada, mas tem um motivo para isso. Por uma situação bastante peculiar e boba. Ela acaba sendo flagrada numa situação bastante comprometedora com o Gabriel, que tem a fama de ser bastante libertino. A gente vai descobrir um pouquinho mais sobre ele e que as coisas não são bem assim. A Pandora, ela tem muita resistência ao casamento, ela abomina essa ideia porque ela quer manter a sua independência. E como mulher casada, tudo que ela fizer, todo o negócio, todo o dinheiro vai para a mão do marido imediatamente, após a assinatura do contrato de casamento. Gostei da leitura, achei bem interessante, dei várias risadas. Não é um estilo de livro que eu costumo ler com frequência, mas como veio na minha caixinha do Scooby, eu resolvi dar uma chance. Não me interessei em ler os demais livros da série, não é um estilo de leitura que eu leio com muita frequência. Me garantiu algumas risadas, tem muita cena hot, Uou, o povo ali, o povo aqui não brinca não, é muita cena mesmo. Sim, foi uma leitura bastante gostosa, para esparecer um pouco, que ultimamente eu andei pegando alguns livros bem pesadinhos. Minha próxima leitura, então, vai ser Minha Metade Silenciosa. Eu achei bem interessante a diagramação desse livro, já que nessa parte do livro a gente tem a orelha. E nessa outra parte não tem, porque pelo que eu entendi, o nosso protagonista ele tem um problema auditivo.
E assim que eu souber mais, eu venho conversar com vocês. Porque eu vou dar uma organizada aqui, porque mais tarde tem live do Oscar, que eu vou acompanhar no canal do Super 8, né, do Otávio Gá. E tô bastante ansiosa, tenho minhas torcidas. Gostaria muito que o Som do Silêncio recebesse alguns prêmios, porque eu curti demais esse filme, né? Assim como meu pai. Gente, que filme incrível, meu pai. O Anthony tá incrível, incrível. Bem, vamos atualizar vocês sobre as últimas leituras. Concluí Minha Metade Silenciosa. Achei bem interessante o livro. Alguns pontos eu não curti tanto, mas sim, é uma leitura bem interessante no quesito escolhas. Ela vai trabalhar até que ponto nossas escolhas prevalecem, até que ponto nós temos escolha, e também sobre como o ambiente familiar, como o ambiente que nos cerca, nos força a tomar determinadas atitudes. Eu achei bem interessante isso. Nosso protagonista, o Stark, ele tem anotia, ele tem a falta de uma das orelhas, não só o pavilhão auditivo, que é o que a gente chama de orelha, mas todo o canal auditivo. Ele e o irmão, o Busten, vivem em uma família extremamente abusiva. Principalmente o pai dele é louco, é uma pessoa totalmente fora de controle e sem noção. Eu acho que tem a menor condições de cuidar até de um pé de alface, quanto mais de uma pessoa. Isso vai causar marcas muito profundas, tanto nele como no irmão, e a gente vai ver o caminho que os dois vão trilhar. Então sim, foi um livro que eu gostei em certos aspectos, teve alguns ali que não me agradaram tanto, porém, no geral, eu acabei curtindo bastante. Se eu não me engano, foram umas 3,5 estrelas, 4 estrelas. Eu ainda estou na dúvida. E depois que eu concluí Minha Metade Silenciosa, eu peguei então Rede de Sussurros, que já tem um tempo já que eu queria ler. Principalmente depois que eu assisti o filme O Escândalo, que inclusive todo esse caso que repercutiu e muito na mídia, acabou sendo citado aqui. E aqui a gente tem uma empresa de roupas esportivas, e o presidente dessa empresa falece subitamente, se eu não me engano foi um infarto. E um dos advogados que trabalham na nossa empresa é a pessoa mais cotada para assumir essa chefia. Qual que é o problema disso? O cara é um canalha, pra dizer o mínimo. Uma das revelações finais eu já estava esperando, porque é o típico clichê presente nessas histórias, nessa situação. É um clichê porque ele está presente na nossa vida. A autora meio que tenta chamar a nossa atenção para um fato, para tentar despistar, talvez, não sei, mas comigo não funciona muito não, mas talvez funcione com outros leitores, mas essa revelação eu estava esperando. Comentário aleatório, o nome da autora é Chandler e ela é uma mulher. Agora faz sentido uma cena de Friends quando o Ross descobre que o nome do Chandler é Chandler Muriel Deng. E ele faz o seguinte comentário: seus pais realmente não facilitaram a sua vida. Agora faz muito sentido esse comentário. Muito sentido. Acabei gostando muito da leitura, achei bem interessante. Tem vários comentários aqui que pra nós mulheres é meio óbvio. Vamos combinar, é óbvio. É a nossa realidade, a gente sabe sobre aquilo e tá aqui, tipo, no beabá, bem ao estilo, entendeu? Agora eu quero que eu desenhe. Então tem vários pontos aqui que pra nós mulheres eu acho que não é nenhuma surpresa. É algo que a gente já lida, já sabe, já conhece. Ela simplesmente colocou ali em palavras e falou, tá aqui um manualzinho de como nós nos sentimos em relação a algumas coisas. Então sim, pra mim foi uma leitura bastante interessante, eu curti bastante. E agora, finalmente, gente, eu tenho aqui na minha mão Starball. Pensa numa pessoa que está mega feliz. E ontem, na hora que ele chegou, faltavam 5 minutos para uma reunião online que eu tinha da escola. E eu nem pude babar muito nele. Pensa numa pessoa que está mega feliz. Eu quero esse livro faz muito tempo. Desde que eu comecei a ler As Crônicas Lunares, que é assim, uma das minhas séries queridinhas. Eu amo essa série. Eu amo demais Crônicas Lunares. E ai, finalmente ele está aqui nas minhas mãos. Ai, é lindo. É maravilhoso. E eu quero muito ler a do Lobo e da Scarlett. O casamento deles. Ah, eu quero, esse momento é meu. Ah, esse momento é todo meu. Ai, tô assim, ansiosa, vai ser minha próxima leitura, porque eu quero conhecer, eu quero saber um pouquinho mais da Scarlett e o Lobo. Eles são um dos meus casais favoritos ever. Então, eles são perfeitos juntos, eles são maravilhosos. Ah, e ele é um fofo. Sim, ele é fofo demais. Ele é incrível. E ela é maravilhosa. A Scarlett é sensacional. Então é isso, essa vai ser minha próxima leitura. Provavelmente a minha
última leitura do mês. Era pra ter finalizado esse vlog ontem, último dia de abril, porém acabou não rolando. Então eu vim encerrar ele hoje. Depois que nos falamos a última vez, eu concluí a leitura de Morte nas Nuvens, da Agatha Christie, que foi o meu Agatha do mês. Essa pra mim foi uma releitura, eu lembrava muito bem quem que era o criminoso. Alguns pontos da trama eu não me lembrava, eu não me recordava de todos os pontos da trama, mas o criminoso eu me lembrava muito bem. É muito interessante reler os livros da Agatha, lembrando quem que é o assassino, porque você consegue pescar todas as dicas que ela deu ao longo da leitura, perceber aonde estão as pistas e também as cortinas de fumaça, que era a especialidade da Agatha. E como o próprio título já sugere, ocorre um assassinato dentro de um avião. Então foi uma leitura que eu curti bastante, achei muito legal fazer essa releitura e a Agatha é incrível. Mas infelizmente eu não consegui concluir Story Ball. Eu li apenas 2 contos, que trata-se da Scarlett, mostrando a infância dela na fazenda da avó, bem como a participação da avó dela no resgate da Cinder. A gente conhece um pouquinho mais do avô e do pai da Scarlett. E o segundo conto é sobre a Cinder, quando ela foi morar com a família Lynn. E aqui a gente também tem o encontro da Cinder com a Aiko pela primeira vez. Ai, a Aiko é maravilhosa. Eu amo essa Android. Eu amo ela. Essas foram as minhas leituras do mês de abril. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima. Tchau!